Fala Cruz Maltino, como você está? Eu espero que você esteja, você já sabe, maravilhosamente bem. E bem, meu Cruz Maltino, amanhã o bicho vai pegar. Grêmio Vasco vai ser na Arena do Grêmio. O Vasco precisa pontuar. O Vasco, no mínimo, tem que sair com um empate amanhã. E eu vou explicar por quê. No domingo, meu Cruz Maltino, teve um jogo antecipado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Igual o Red Bull Bragantino vence em casa por 2-0. Chegando assim à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, colocando o Vasco para 11º colocado. Hoje na tabela, meu Cruz Maltino, você pode ver aí na tela, o Vasco está empatado 42 pontos com a equipe do Corinthians, que vem logo abaixo, e a equipe do Ceará. E um cenário terrível dessa rodada, o Vasco perdendo para a equipe do Grêmio, e apenas um empate simples entre o jogo do Ceará e o jogo do Corinthians, o Vasco pode terminar a rodada em 13º colocado. Nós que estávamos sonhando com a remota possibilidade, é verdade, mas não impossível, de alcançarmos uma pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, a gente pode imaginar hoje, a partir de amanhã, ao término da rodada, um cenário que o Vasco poderia terminar o Campeonato Brasileiro fora da Copa Sul-Americana e não indo para nenhuma competição internacional ao fim do ano. Então, importantíssimo o Vasco pontuar amanhã. Vou frisar aqui, meu Cruz Maltino. O Vasco, se retornar a um bom futebol, ao contrário desses 3 últimos jogos que foram terríveis, o Vasco pode sim bater a equipe do Grêmio dentro da sua casa, conseguindo 3 pontinhos. Joga numa partida maravilhosa? Não. 1-0 magro, um gol bem feito, fechando a casinha, marcando bem, mas trazendo os 3 pontos para o Rio de Janeiro. O que importa é pontuar, porque vou frisar novamente, vou alertar novamente. Se o Vasco for derrotado pela equipe do Grêmio, a equipe do Corinthians empatar o seu jogo e a equipe do Ceará apenas empatar o seu jogo, o Vasco não pode, o Vasco vai sair da zona de classificação da Copa Sul-Americana. Então, importantíssimo. O importante também é que amanhã a gente já vai contar com Puma Rodrigues. A gente estava com 4 desfalques. Puma Rodrigues pediu para ser liberado mais cedo da seleção uruguaia, já que ele não seria relacionado para o jogo do Uruguai contra os Estados Unidos. Foi até o técnico Bielsa. O Vasco está precisando, está sem um PH que está suspenso. Ele também está com a seleção brasileira. É um jogo importante, eu quero a liberação. O Bielsa liberou e ele vai ser o titular na lateral direita. E a gente não vai precisar improvisar o Tietê nessa posição. Tietê, aliás, que provavelmente vai para o banco contra o jogo do Grêmio. Você pode ver a foto aqui, Thiago Mendes estava treinando entre os titulares e provavelmente vai ser o titular junto com o Cauã Barros nessa dupla de volância aí. O Thiago Mendes que veio com aquele rolo, que segundo algumas bocas aí, foi uma das condições que o empresário de Léo Jardim, que também é o mesmo empresário do Thiago Mendes, fez ao Vasco para renovar com o Léo Jardim. Então o Thiago Mendes veio para o Vasco, chegou como status que conseguiria assumir a volância, mas quem conseguiu assumir mesmo e resolver o problema que a gente tinha na volância da equipe foi o Cauã Barros, que voltou do América Mineiro. A gente está esperando ainda que o Thiago Mendes retorne uma boa forma física, já que ele estava jogando no futebol Qatari, que infelizmente é bem abaixo do nível sul-americano. A última vez que o Thiago Mendes entrou em campo foi há um mês e alguma coisa. E agora, aparentemente, ele já está pronto para retornar aos gramados. Tomara que ele jogue uma boa partida e seja crucial para a vitória do Vasco amanhã. Que a gente, novamente, vou frisar isso em todo o vídeo. É essencial que o Vasco, no mínimo, pontue amanhã. Hugo Moura vai ser titular junto com... Agora esqueci o nome do cara. O zagueiro que é duplo de Carlos Question. Tô ficando meio maluco. Mas eu vou deixar aqui na tela. Cara, eu não confio no Hugo Moura como último homem. Como zagueiro. Eu sei que ele jogou algumas partidas decentes como zagueiro. O Fernando Diniz teima em deixar, em improvisar o Hugo Moura como zagueiro. Mas, cara, não dá. O que o Nenê fez com ele na última partida, deixou o cara no chão. Cara, pelo amor de Deus, não dá, cara. O engraçado, pela lista de relacionados que também vai aparecer aí na tela,
você pode ver aqui que o Lucas Freitas está relacionado. O Lucas Freitas que não jogou a partida contra o Juventude, que ele se lesionou no treino, não pôde atuar como zagueiro titular também. Então, mas se você tá com a opção do Lucas Freitas, que não é um cara genial, não é um zagueiro tão confiável também, mas é muito melhor do que o Hugo Moura, cara. Muito melhor. Eu preferiria arriscar no Lucas Freitas do que no Hugo Moura, sinceramente. Mas o Fernando Diniz, como ele é o treinador, ele sabe o que faz, né? Ou no mínimo deveria. E meu Cruz Maltino, segundo a informação de Joel Silva, o Barcelona fez uma proposta por Ryan. Joel Silva só não conseguiu, da sua fonte, os valores exatos que foram oferecidos para o atleta. Entretanto, meu Cruz Maltino, segundo informação, a apuração de Fábio Azevedo, que após a notícia entrou em contato com seus contatos internos do Vasco da Gama, negaram, os contatos do Fábio Azevedo negaram a informação, que não chegou nenhuma proposta, que isso é rumor. Entretanto, meu Cruz Maltino, eu quero fazer um pequeno exercício com você. Ryan possivelmente vai ser a venda mais cara da história do Vasco. Ryan é um atleta que tem um potencial enorme. Ryan possivelmente vai bater daqui a uns anos em seleção brasileira e vai jogar a Copa do Mundo. O Vasco da Gama, já vendo isso, já vendo o preço, a joia que é o ativo Ryan, já busca com o seu empresário uma antecipação de renovação de contrato. Vale lembrar que Ryan tem contrato com o Vasco até 2026. Então, vamos levar em consideração que isso não seja um rumor. Porque Joel Silva é um jornalista que ele sempre traz uma informação bastante verídica. Mas isso é uma informação que não é um rumor, é verídico. O Vasco vai trancafiar essa informação a 7 chaves. Até renovar com o Ryan. Eu acredito nisso. Renova com o Ryan. Hoje o Ryan está com uma multa de 40 milhões de reais, se eu não me engano, para tirar de rescisão. Ryan pode fechar aí com 60 milhões de reais, 70 milhões de reais. Ryan campeão da Copa do Brasil. O quanto mais pode ser valorizado a rescisão dele. Então eu acredito que seja esse o cenário. Porque, vamos ser francos, Ryan será vendido. Ryan não vai permanecer no Vasco. O Ryan pode permanecer no Vasco até no máximo metade do ano que vem, que é quando começa a temporada europeia. Mas o Ryan não fica o 2026 completo no Vasco da Gama. Isso é quase impossível. Clubes europeus estão querendo Ryan. Vai ser muito difícil. Eu acho mais provável Ryan, vamos supor, Ryan seja vendido para o Barcelona. Vasco e Barcelona chegam a um acordo que seria melhor para o atleta ficar no Vasco da Gama até metade do ano, que quando que vai iniciar a temporada europeia, e Ryan vai para a equipe catalã iniciar seus trabalhos com a nova equipe. Eu acredito que seja isso. Mas se for mesmo rumor, é um rumor que vai ter um fundo de veracidade no final, que não pode ser com o Barcelona, mas que tem vários clubes já buscando o Ryan, já sondando o Ryan, fazem talvez algumas propostas indiretas, mas não oficiais. Isso eu tenho certeza que tem. E volto a falar novamente, Ryan é impossível ficar no Vasco em 2026, pelo menos um ano todo. Metade do ano, talvez, mas um ano todo. Fechar um ano, se o Ryan não for vendido, em janeiro ou em fevereiro ele já está sendo vendido para algum gigante da Europa. Isso é o que eu acredito. E meu Cruz Maltino fala de renovação de contrato. Segundo Lucas Pedrosa, o Puma Rodrigues está com uma negociação já bem avançada para renovação com o Vasco da Gama. Então, possivelmente, em 2026, a gente vai contar com o Puma Rodrigues, o lateral da seleção uruguaia. Então, um jogador que eu acho importante permanecer no Vasco, até porque ele vai participar da Copa do Mundo. É um ativo que pode ser revendido a um preço alto futuramente. Ele chegou à equipe do Vasco pelo valor de 2 milhões de dólares, o Vasco comprou ele. Ele vai jogar a Copa do Mundo. Eu acho difícil o Puma Rodrigues não participar da Copa do Mundo pela seleção do Uruguai no próximo ano. Só se ele se machucar, que eu tomara que isso não aconteça. Mas ele jogando Copa do Mundo, meu Cruz Maltino, de 2 milhões de dólares, pode colocar aí 6 milhões de dólares, que ele vai valer dentro do Vasco da Gama. Então, numa futura venda, o Vasco vai alugar com ele aí 6 milhões de dólares, 7 milhões de dólares. E se o Puma ainda for campeão de Copa do Brasil também,
esse valor pode aumentar. Então é bastante importante a gente ter esse jogador no nosso plantel. Então, meu Cruz Maltino, primeiro, para você não esquecer, deixa seu like, comenta aqui qualquer coisa embaixo, vamos trocar uma ideia e curte, se inscreve no canal e saudações vascaínas.